Fala pessoal, beleza? Uma leitura operacional para vocês aqui, gente, uma sacadinha, tá? Então, ao longo do dia que vai acontecendo os movimentos, eu vou gravando alguns vídeos para vocês. Estou com uma operação aberta aqui no mini índice, tá? Então, vamos lá, hoje é dia 24, agora são quase 3 da tarde, tá bom? Então, o mini índice deu uma subida forte hoje, vamos colocar aqui no M15 para vocês entenderem a movimentação do gráfico. Fiz algumas operações, vamos lá. Então aqui ó, a movimentação do dia, deixa eu apagar esse monte de Fibonacci aqui ó, deixa eu apagar esse monte de Fibonacci para ficar fácil para vocês entenderem aqui, tá? Se bem que eu posso, porque aqui eu quero mostrar onde é que eu entrei, senão eu ia mostrando outro ativo aqui. Ok, então vamos lá. Movimentação do mercado hoje, tá? Então o mercado abriu aqui, subiu forte, tá? Aqui e já devolveu tudo, tá? Ficou aqui, ó, sobe, desce, beliscando aqui a nossa VWAP semanal, junto com a nossa VWAP diária, tá? Aqui estou no M15, certo? Então a gente está aqui, ó, longe da 200, média de 200 aqui, então ele estava longe da 200, a média de 42, alinhou com a 20, alinhou com a 9. Quando ele forma esses espaços aqui, que eu chamo de lacuna, legal, uma boa forma de operar, tá? Eu fiz algumas operaçõezinhas aqui nesse meio, entre sobe, desce, fui fazendo algumas operaçõezinhas aqui. E aqui, aqui eu achei que realmente ia ser interessante fazer uma operação grande, estou posicionado ainda aqui, né? Acabei de fazer uma parcial, tá? Então aqui vamos lá, no M5, acho que vou reduzir mais. Acho que aqui no M5 dá para entender. Bom, primeiro ponto, gente, aqui ó, ele rompeu esse topo, certo? A gente tinha o topo histórico, estava aqui o topo histórico. Então ele fez algumas velas grandes e quando ele faz esse rompimento desse topo, eu gosto de fazer essa projeção aqui, ó, o topo que ele rompeu, para ver até onde o mercado vai. E aí vocês podem olhar aqui, ó, aqui, primeiro alvo, né, e o segundo alvo está aqui em cima. Então, ou seja, o mercado acabou batendo lá, ó, batendo no primeiro alvo, certo? Então, quando ele chega aqui próximo do primeiro alvo, isso já me abre a possibilidade de começar as minhas vendas, tá? Então, eu fiz uma venda aqui, na verdade, né? Fiz uma venda aqui e fechei ela aqui, tá? Que eu achei que ele já estava retornando, ia retornar aqui. Então, ele não fez, ele bateu aqui e ameaçou voltar, então eu fechei totalmente aqui, na verdade, ó, fechei a parcial aqui e saí totalmente aqui da operação no meu 00. Ok, fechei a operação porque eu vi que ia ser de compra, né? Então aqui eu abri compra e vendi aqui, comprei um pouquinho mais e vendi aqui. Aqui eu saí total, tá? Por quê? Porque bateu no meu alvo lá de baixo, certo? Então aqui eu fechei a operação e fiquei esperando ele retornar. Ó, na verdade eu saí, ainda saí aqui, né? Não, aqui, isso. Até eu já me confundi, algumas entradas que eu fiz aqui. Vamos lá, deixa eu jogar no M1 para vocês entenderem. O principal da análise. Sim, aqui ó. Então vamos lá. Então, venda aqui. Parcial aqui embaixo. Isso andou, mais uma venda aqui. Veio contra, eu não fiz a entrada aqui, porque eu queria fazer a entrada mais pesada aqui em cima, ele não veio, devolveu, fiz uma parcial boa, descarreguei a mão aqui, veio contra, fiz mais uma entrada aqui, pensando que ele ia fazer esse topo menor e corrigir, como ele não teve força para romper esse topo, achei que quando ele fez essa vela, achei que ele ia vir para cá, não veio, né? Acabou andando contra, beleza, aí sim, testou esse topo, rompimento, acreditando no rompimento falso, aumentei a posição aqui. Subiu de novo, não teve força para romper, pesado, aumentei minha posição aqui. E aí foi só aguardar ele cair. Então olha aqui, ele caiu, começou a cair forte, fiz uma parcial aqui. Vai fazer minha parcial aqui, ó, não pegou minha ordem, tá minha ordem aqui, ó. Outra parcial para pegar, mais uma parcial aqui. E a minha saída total tá lá na VWAP do dia, lá embaixo, tá? Então essa aqui. E como é que eu fiz essa leitura? O que eu gosto de fazer, gente, é analisar outras confluências. Então aqui, ó, o gráfico do EWZ, tá? Então como é que eu faço análise? Eu faço análise do EWZ aqui, ó. Então o EWZ, que é o ETF que replica a Bolsa Brasil, né? O que ele fez? Aqui, ó, ele tem a máxima lá em cima e fez uma vela verde aqui inteira. Então eu acreditei que ele ia fazer romper esse topo. Então por isso eu tô entrando leve,
né? Porque eu ainda acredito que o mercado do índice ele consiga corrigir para romper esse topo, né? O pessoal começa a levar, principalmente por causa do horário, né? Então agora 3 da tarde, geralmente as posições começam a entrar, né? Então a gente tem aqui, ó, o mercado do EWZ está em alta, 1,56, a Bolsa Brasil também está a Bolsa também está alta lá, máxima histórica, né? Rompendo vela forte. Então, apesar de eu estar vendido, eu ainda acredito que o meu preço possa vir um pouco mais para cima. Então, por isso eu tenho que estar com a mão possibilitado de ainda fazer novas entradas, principalmente aqui, ó, por conta do EWZ. Então, quando a gente analisa o EWZ aqui, ó, eu sei que ele tem margem para subir, né? Então, tá vendo essa vela grandona aqui? Se o mercado replicar essa mesma vela para cima, né? Então, o mercado faria o quê? Ele viria até aqui. Então eu tenho que estar preparado para fazer a minha mão total, né? Se eu for fazer a minha entrada total de venda, tem que fazer a entrada aqui. Porque aí a tendência é que no dia seguinte ele faça esta vela aqui, ó, negativa, ele faça aqui. E aí eu saio, né? Eu tenho que estar com o meu médio acima dessa operação para poder fazer a saída aqui, por esse topo, né? Ou nesse topo do dia aqui, mais ou menos, tá? E aí eu consigo ter um bom lucro. Então essa é uma das análises que eu faço. Outro ponto que eu utilizo para analisar é o quê? É analisando a grade de ativos. Então eu faço aqui, ó, jogo aqui no máximo para o maior para o menor para ver as maiores variações. E aqui eu consigo ver quais são as maiores variações. Ó. Então eu vejo aqui, por exemplo, a bolsa Nikkei do Japão, olha lá, está com 2,17. A bolsa, né, são as que estão em verdes, são os índices, né? Então o índice mais forte hoje está a bolsa do Japão. Ó, o Brasil está em seguida, em segundo. Aí depois a gente tem a Nasdaq, né, a Suíça, a Russell e a Alemanha e tal. Tá? Então eu tenho uma ideia de qual a perspectiva de que se esse número hoje, ó, a Bolsa Brasil está com 1,30% de alta, aqui, né, ele chegou a bater 1,7, se não me engano, aqui na máxima, né? Então, eu vejo que qual é o andamento médio do dia, né? Então, você tem uma ideia aqui, ó, saber que as bolsas globais, quanto em média elas estão oscilando, para mais ou para menos, tá? Então, isso que eu levo em perspectiva para saber se a bolsa tem chance de subir mais ou não. Então, como a Bolsa do Japão está em 2,18, eu acredito que a Bolsa Brasil também poderia bater até essa média, né? Então, seria meio que o máximo que ela poderia bater, certo? Então, esse é meu ponto de vista para poder fazer essa análise, fazendo o quê? Eu traço uma das minhas estratégias, é isso aqui, ó. Eu deixo marcado até também as entradas parciais, porque, ó, a minha marcação de 2,5 é aqui. Então, tem a marcação de 1,5% está aqui, de 2% está aqui em cima, né? Então, ou seja, aqui seria os 2%. Então, quanto ela tem para andar ainda, né? Se realmente ela pegar essa força. E aí, para mim ter uma ideia se tem força ou não, você vê a média amplitude do mercado. Como? Fazendo as projeções, né? Então, eu vou fazer o quê? A força das pernadas. Então, se eu pegar essa última amplitude da pernada que ela fez aqui, ó, primeira amplitude é essa aqui, a de baixo, né? Uma das pernadas mais fortes que ela fez, ó, ela fez essa pernada e jogou para cima. Então ele tem primeiro alvo, segundo alvo, ó lá, pra você ver. Chegou quase a bater no segundo alvo, tá? Então aqui é um dos pontos para você ver como a FIBO funciona. Aí eu posso fazer outra projeção, que é o que? Eu venho aqui e vou traçar esse último topo rompido, né? Ixi, não foi. Aqui. Travou o meu computador. Travou. Ah lá, agora foi. Tá? Então, a projeção, né? Aí traçou duas fibras. Aqui. Então, vamos lá. Vamos levar em consideração essa fibra aqui. Então, levando em conta aqui, ó, a gente tem o primeiro alvo, segundo alvo, tá? Que seria o quê? Aonde esse mercado ainda pode andar, né? Eu fiz a venda aqui, mas eu tenho que ter caixa para fazer as demais entradas aqui, ó. Tanto que minhas ordens já estão aqui, ó. É um outro ponto de memória que eu tenho marcado no meu gráfico, ó lá, tá vendo? Uma entrada aqui, né? A primeira entrada aqui, a segunda entrada. Deixa eu apagar aqui. Ó lá. Então aqui, ó. Primeira entrada, que é por isso que eu tô com a marcação aqui, né? Esperando esse ponto, que é um ponto forte, também na minha marcação dos 60, tá? Eu também levo em consideração a marcação dos 60. Então essa linha dourada aqui é um ponto do alvo FIBO, né, que eu tracei no gráfico de 60, tá? No gráfico de 1 hora. Então aí são esses alvos que eu tenho ainda para cima, onde o preço pode bater. E aí eu estou buscando o quê? A correção. Vocês podem olhar na minha tela que eu tenho aqui em cima aqui um indicador que eu criei, tá?
que é o indicador de variação percentual da média. Ó. Então eu tenho uma média aqui ó, de 21, ele está 0,4% de distância da 4, e dá 200, 0,10. Então eu tenho um parâmetro para me saber quanto que o preço está trabalhando longe das médias de 21 e de 10, né, e de 200. E com base nisso eu faço as minhas entradas. Né? Por quê? Porque eu estou buscando o retorno das médias. Então quando o preço está muito afastado, tá? Igual aqui, ó, nesse topinho aqui, ele chegou a bater 0,8%, tá? De 0,8% de distância, né? 0,8% de distância da média de 200. Aqui também estava 0,4, 0,5 se eu não me engano. Vamos medir aqui na régua para vocês verem. Então, olha lá. Então eu meço isso aqui, ó. Aqui, ó, 0,63, tá? Aqui, vamos lá, se eu não estou enganado, ó, 0,65. Então esta distância, quando eu vejo que está muito distante, é bem possível que o preço tenda a fazer um retorno, tá? Então eu estou buscando essas estruturas para fazer o quê? Essa pernada de retorno para chegar próximo da média de 200, tá? Foi o que eu fiz aqui, eu entrei aqui porque ele estava longe, mas está trazendo a 200 para perto, agora ele está perto da 200. Então a minha saída total, ou minha saída parcial, vai ter que ser na 200, que é onde o preço tende a parar, né? E a saída total vai ficar aqui na minha VWAP do dia. Vocês podem ver que o preço está distante da VWAP do dia, né? Então isso me dá forças para... Não é um mercado de grande volume, tá? Então, ou seja, os players estão montando posição na compra, tá? Hoje é terça, então ainda tem quarta, tem quinta, e aí, para que até o final de semana eles vão, em algum dia, fazer a realização, tá? Ou a realização deles, ou é entrar pesado na compra para fazer esta VWAP pesar lá para cima, e aí vocês vão ver essa VWAP fazendo uma curva assim, ó, uma curva forte, né? Ela devia fazer essa curva leve, ela faz uma curva forte, porque quer dizer que eles adicionaram muito volume em uma pernada muito forte, tá? Para trazer a média, o preço médio, para onde eles querem realizar o lucro, entendeu? Ou eles vão ficar fazendo o quê? Lateralizando, trazendo a média semanal para perto da VWAP diária, entendeu? E aí é quando eu sei que o preço está perto de realizar, e aí é um ponto perigoso. Se vocês olharem aqui, foi uma das coisas que aconteceu por aqui, ó, tá vendo? Ó, ontem, por exemplo, ontem o mercado fez exatamente isso. Ó, que ontem foi segunda-feira, né? Então o preço fica aqui, ó, lateralizando, ó. O preço fica lateralizando, por quê? Porque a VWAP do dia é a mesma da VWAP semanal, porque é segunda-feira. Então ele forma esse caixote geralmente em torno da VWAP, tá? E por que ele dá essa queda aqui? Né? Então ele sobe para pegar liquidez, ativar os compradores, depois ele desce. Por quê? Porque ele quer buscar, ó lá, o preço próximo de quem? Da VWAP semanal, fechamento da semana passada, tá? Ó, fechamento do dia anterior, que no caso foi sexta-feira, e a semana passada, né? Fechamento. Então por isso tem a linha vermelha aqui e a linha azul. E aí vamos lá continuar para vocês verem, ó. Então o preço chega aqui perto, ó lá. Opa, fiz a... E o que eu fiz? Acho que aumentei minha posição. Olha eu dando prejuízo aqui. Vamos voltar para mim ver o que eu fiz aqui. Vou ter que sair da operação. Olha, eu fui apertar para vocês e fiz a cagada aqui. Ah, sorte que era só 0,5. Beleza, nada mal. Deixa eu colocar meu stop no zero aqui. Pra não dar BO, tá? Vou fazer a apresentação pra vocês. E apertei a venda, acabei vendendo. Ontem eu fiz a mesma coisa, vou gravar um vídeo pra vocês aqui e tal. Deixa eu até tirar essa boleta aqui, porque o perigo da boleta é esse. Eu vou ficar aqui. Bom, então, vamos lá. Vamos dar o zoom. Tá travando o computador. Bom, então, o preço aqui, ó, o preço vai ser perigoso aonde? Aqui, quando tem a VWAP semanal próximo da VWAP diária, entendeu? Aqui ele está aumentando essa amplitude de distância, entendeu? E aqui está aumentando. Então aqui é um sinal de que o preço do dia está trazendo a média para cima, certo? Então, só que enquanto o meu preço está acima da VWAP, eu estou tranquilo. Porque é um sinal de que o preço não vai fugir de mim, tá? O preço ele vai ficar ali.
Então o preço sempre vai voltar, principalmente no tempo gráfico pequeno, né, no M1, no M5, o preço tende a voltar para a média de 200, tá? E para a VWAP, pelo menos do dia ou semanal. Então isso aqui tranquilamente são pontos de saída total, tá? Ó, você pode ver minha saída está aqui, minha saída total da operação está aqui embaixo, porque eu acredito que o mercado venha, né? Então eu preciso o quê? Que ele vai se aproximar da 200, ó, tá vendo que a 200 está ficando lateral de novo, ó lá. A 200 ela estava angulada para cima, está ficando lateral, olha aqui, eu uso uma avaliação que é essa aqui, ó. Tem uma média de 200 fina e uma média de 200 grossa. Por quê? Porque eu vejo que a exponencial é de cima, a exponencial é fina. Então quando a exponencial começou a passar para cima, quer dizer que a tendência está começando a querer reverter. Então à medida que essa média de 200 ela cruza, eu sei que a tendência dele, o preço corrigir. E aqui no caso, corrigir para baixo, tá? Então, e as médias aqui, ó, o leque de médias para cima, ó lá, 42, 20, 9, aqui cruzou para baixo, ó lá, a 9 está para cá, a 20 está aqui e a 42 está para cá. Então isso dá tranquilidade para saber que eu estou a favor do retorno do preço, tá? Olha lá. Então assim está o preço consolidado, ó, ele não pegou minha parcial aqui, tinha colocado a parcial aqui, ele não pegou minha parcial aqui. Vamos ver se o preço vai aqui, né? É que pelo horário agora, por ser já 3h10 da tarde, eu sendo bem sincero, eu acredito que o preço vai ficar consolidando aqui, porque ele está trazendo a média de 200 para perto do preço, tá? E tem tudo para esse preço aqui subir. Por quê? Porque a tendência nos últimos dias é ele querer fechar na máxima, que aí fecha uma vela careca, né? Então quando você pegar o gráfico, do fechamento do dia, o que o mercado vai fechar? O que o mercado quer aqui? Ele quer fechar uma vela assim, tá vendo? Com fechamento perto da máxima, que é a famosa vela careca, aqui, ó, igual essa aqui, ó. Opa, apertei errado. Então a tendência é que ele queira fechar, né, aqui, ó, uma vela igual essa aqui, ó. Uma vela careca, fechamento perto da máxima, e a tendência é que no dia seguinte ele faça uma vela também em continuação de alta, tá? Então por isso que eu tenho que deixar o stop ali no zero, porque se o preço começar a subir, ou eu vou fazer novas vendas lá para cima, né, para poder melhorar meu médio, porque eu tenho que estar preparado para o mercado dar outra estingada igual essa para cima. Então geralmente no final de tarde o mercado começa a ficar lateral aqui, porque ele quer fechar na máxima, tá? Para fazer uma vela careca, e aí, né, ele dá a real tendência do mercado, tá? Então tem que ter essas malícias, ó lá. Vai cair, vai pegar minha parcial aqui, tocando na 200, e a 200, mesmo de 1 minuto, ela é muito forte. Ela segura bem o preço, ó lá, vai pegar minha parcial aqui, ele segura bem o preço. Então é um ponto tanto de compra quanto de saída da operação, pelo menos parcial, tá? Então olha lá. E é isso. Então beleza, pessoal, quem gostou, dá seu like, comenta e deixa aí suas ideias, tá? Dúvidas, para que eu possa gravar outros vídeos. Valeu!